Amados, como eu anunciei, nós vamos estar hoje ministrando a palavra do Projeto de Vida 2018. Pastor, por que hoje, segundo domingo? Por alguns fatores. Primeiro, porque alguns irmãos estarão viajando na semana do Natal e do Ano Novo, e é totalmente normal e está abençoado. Vai viajar e só não fique viajando o ano inteiro, depois volta, né? Porque tem uns irmãos que você fala, pode viajar, ele resolve viajar o ano inteiro. Não, mas depois pode voltar. Alguns irmãos também trabalham no comércio e as próximas semanas se intensificarão, porque é uma época que eles têm maior resultado, e nós temos que entender isso. A igreja não pode ser uma coisa, amado, sabe? Tipo cavalo com aquele tampão assim, que não consegue enxergar para o lado nem para o outro. A igreja tem que ser algo lógico. A Bíblia diz que Deus gosta de culto racional, nada irracional. Nada irracional. Nós temos que entender. Nós vivemos numa cidade que 80% da mão de obra dessa cidade trabalha no comércio e no serviço. Entende? Só 20% trabalha na indústria. Então nós temos que ter, a igreja tem que entender essas coisas. Por isso, nós vamos fazer o culto do Natal, do dia da véspera de Natal, às 10 horas da manhã. Porque eu entendo também que você, mulher, imagina você preparando a ceia de Natal e você vir para a igreja às 7 da noite. Vai estragar tudo, não é verdade? Ou você não virá. Então nós, a igreja, se adapta, amados, para isso. Então, em razão disso, eu falei que hoje nós estaríamos ministrando a palavra do Projeto de Vida. O tema que Deus nos deu para 2018 é o ano da colheita. Diga comigo, o ano da colheita. Abra a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 35. João, capítulo 4, no verso 35. Diz assim a palavra de Deus: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Diga assim, a terra está pronta para a colheita. Pai, continue falando conosco, Deus. Use agora a minha vida, ó Pai eterno, Deus bendito, para transmitir este recado, meu Pai eterno, do projeto de vida, Pai. Nós não estamos ainda em 2018, mas o Senhor já esteve lá e já garantiu a nossa vitória em cada um dos 365 dias do ano. E assim nós cremos, assim nós recebemos e assim nós vivemos. E Pai eterno, nós declaramos que 2018 será um ano de colheita. Pai, nós temos semeado, nós temos espalhado a semente, Pai. Nós não temos, meu Pai querido, esta igreja não tem, Pai querido, tido, Senhor querido, tranquilidade em parar. Não, Senhor, esta igreja não tem tido, Pai querido, morosidade, mas ela tem se empenhado em espalhar a semente em todas as áreas, Pai. Então, Senhor querido eterno, nós declaramos que viveremos o ano da colheita. E ensina-nos, Pai querido eterno, nesta noite, a como viver esta colheita na fé de Jeová Jiré, na fé, meu Pai querido, que Abraão viveu, na fé de Isaac e de Jacó, meu Pai eterno. Ajude-nos, Senhor, nesta noite, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. E, Senhor querido, que nós possamos visualizar já, Pai, em 2018, a nossa vitória, os nossos sonhos, Pai. Ainda há muito por receber nesse ano, mas nós já queremos garantir a vitória, Pai, do próximo ano, no poder do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Diga assim, 2018, o ano da colheita, na fé de Jeová Jiré. Amados, da onde surge este nome de Deus de Jeová Jiré? De um episódio muito interessante da Bíblia. De um episódio que acontece com Abraão, o nosso pai da fé. O nosso pai da fé.
Essa semana, na quinta-feira, eu tive o privilégio de participar ali na sede da OAB São Paulo, do Fórum de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, da Comissão de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos da OAB de São Paulo, representando todos os evangélicos do estado de São Paulo. Eu quero louvar a Deus pela oração dos irmãos que na quarta-feira intercederam por mim, aqueles que oraram na quinta-feira, e foi realmente um trabalho muito produtivo, muito abençoado no sentido de garantir as nossas liberdades como igreja de Cristo, mas também respeitando, porque, amado, o fato de nós sermos cristãos não nos permite desrespeitar as pessoas. Sabe por que por muito tempo os crentes foram odiados nessa nação? Porque eles imaginavam que ser crente era desrespeitar os outros. Eu me lembro que eu, criança, era muito ofendido como filho de pastor. Por quê? Porque alguém já tinha passado antes de mim e feito uma besteira. Tinha feito uma besteira. Mas estivemos ali e vendo ali a representatividade que havia naquela reunião. Nós chegamos ali a alguns dados estatísticos que foram levantados. E 93% das religiões do mundo tem como patriarca Abraão. Cristianismo, quase metade da população do mundo se diz cristão. Quem é o patriarca do cristianismo? Abraão. Islamismo, a segunda maior religião do mundo. Quem é o patriarca do islamismo? Abraão. O judaísmo, que aí não está entre as maiores, está entre a minoria, mas também, em termos de representatividade e poder no mundo, está bem representado. Quem é o patriarca do judaísmo? Abraão. Então Abraão, nosso pai na fé, um homem que Deus honrou de uma maneira que até aqueles que não professam a nossa fé reconhecem e honram Abraão como pai da fé. Este Abraão foi quem trouxe para nós o registro da fé de Jeová Jiré. Amados, Abraão, ele era alguém que ele sabia a quem ele servia. Ele sabia quem era o Deus que dirigia a vida dele. Ao ponto de quando nós olharmos o caso de Ló, sobrinho de Abraão, a Bíblia diz que Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu hei de te mostrar. Abraão sai, mas ele leva um sobrinho junto. E por causa de Abraão, Ló é tão abençoado, que chega um momento no meio do caminho, que os empregados de Ló e os empregados de Abraão começam a guerrear entre si, a palavra de Deus. O rebanho de Ló e o rebanho de Abraão era tão grande, que os funcionários, os servos, começam a ter conflito entre eles por causa dos rebanhos. Mas Abraão, presta atenção nisso, amado, porque nós temos que saber quem é o Deus que a gente serve. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Quem sabe o Deus que você serve? Diga assim: eu sirvo um Deus que para Ele o impossível não existe. Se você entender que você serve esse Deus, você caminha diferente. Se você entender que você serve um Deus que te ama tanto, que deu o único filho que ele tinha para morrer por você na cruz do Calvário, você vive diferente, amado. Porque alguém tão poderoso me ama desse jeito, eu vou andar diferente nessa terra. Eu preciso e você precisa saber quem é o Deus que a gente serve. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus não está numa caverna, o nosso Deus está vivo dentro de mim e de você, produzindo amor, vitória, conquista, prosperidade, paz e salvação em todos nós. Esse é o Deus que a gente serve. Mas Abraão tinha tanta certeza, tanta segurança do Deus que ele servia, que ele não tinha medo de colocar o destino dele na mão de Deus.
Abraão riu, amados. Riu das ofertas de Ló. E ele chama Ló e fala assim: Ló, o negócio é o seguinte, não dá mais para a gente caminhar junto, o nosso pessoal está brigando, está dando confusão. Essa não é a história que eu vim fazer aqui. Olha o que Abraão faz. Ló, escolhe qual terra você quiser. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se escolher o leste, eu vou para o oeste. Escolhe, Abraão, Ló, para onde você quer ir. Amados, o que Ló fez? Olhou o quê? Os lugares mais lindos, né? Verdejantes, água, tudo muito lindo. Ele falou: eu quero aquela parte mais bonita, achando que o tio ia brigar com ele. Diga comigo assim: quando eu tenho a bênção, eu não preciso do visível, porque o meu Deus opera no invisível. O que Abraão faz? Abraão fala assim: Ló, é lá que você escolheu? É, pode ir, eu vou para o outro lado. Mas como assim, tio? Aquela terra é linda, é maravilhosa, aquela é deserto. É porque você não entendeu, Ló. Deus está comigo. Se eu for para o deserto, Deus vai comigo para o deserto. E é melhor estar com Deus no deserto do que sem Ele no jardim verdejante. Ló sabia que o tio dele conhecia Deus como ninguém. E ele percebeu ali que ele tinha feito besteira. Por quê? Porque Abraão não tinha medo de pôr o destino dele na mão de Deus. Porque ele conhecia quem era Deus. Ele conhecia quem era Deus e ele sabia. Amados, deixa eu te falar uma coisa. 2018 será um ano que alguns aqui vão ver brotar água da rocha. 2018 será um ano que alguns aqui verão crescer. E eu vi isso. Os bolaimes do Mar Morto. O que são os bolaimes do Mar Morto? Tem uma profecia bíblica também, que no vale de En-Gedi, um deserto onde Davi se escondeu, e no meio do vale, para que Davi pudesse se esconder de Saul, Deus faz um oásis aparecer. Pode entrar lá no Google, amados, isso não está só na Bíblia, não, é geografia. Está lá, oásis de En-Gedi. Oásis de En-Gedi, tem plantações de tâmaras maravilhosas lá. E de frente ao vale do En-Gedi está o Mar Morto. Por que o Mar Morto é chamado morto? Porque ele tem uma salinidade acima de 90%. Nada consegue viver lá. Eu entrei no Mar Morto, amados. A gente flutua de tanto sal que tem na água. Eu sentei em cima da água com uma revista assim, ó, e tiraram uma foto minha. Porque você flutua no sal da água do Mar Morto. De tão salino que ele é. E às margens do Mar Morto estão surgindo bolainos. O que são bolainos? Piscinas naturais. Fontes de água. E você vai lá, você pode beber, porque é água doce. É inexplicável, a ciência não consegue explicar. A menos de 100 metros do Mar Morto, surgem piscinas naturais de água doce. Meu irmão, tem área da tua vida que estava igual o Mar Morto. Denso, pesado, sem vida. Você vai começar a ver brotar vida nessas áreas da tua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando? Assim como a profecia está se cumprindo lá no Mar Morto, vai se cumprir na tua vida. Porque eu sei e você sabe o Deus que a gente serve. A gente, amados, conhece quem é o nosso Deus. Como Abraão conhecia. Pode ir, filho, vai para lá, Ló, pode ir, eu rio dos seus pastos verdejantes. Eu vou para o deserto, mas no deserto Deus está comigo. E até hoje, amado, estão brigando pelo pedaço de deserto que é Israel. Não tem petróleo, é o único lugar do Oriente Médio que não tem petróleo, é Israel. Mas tem água, meu irmão, tudo que planta dá, porque é a bênção de Deus que está lá. Você anda nas ruas de Israel, no meio do canteiro tem planta, porque como o terreno é pequeno, no canteiro das avenidas, eles plantam pés de árvores frutíferas.
Então, nos canteiros das avenidas, tem pomar de laranja, pomar de manga, tem parreiras de uva. Por quê? Porque lá, num canteiro de avenida, dá para você plantar. Em todo o Oriente Médio, é seco. Por quê? Porque Deus abençoou com o Rio Jordão, que brota lá do Monte Hermon, de uma gotinha de degelo, e forma o Rio Jordão. O Rio Jordão abastece o mar da Galileia. A Jordânia, um país ao lado de Israel, que tem acordo de paz com Israel, tem 2% do seu território habitável apenas. E é os 2% à margem do Rio Jordão. A margem do Rio Jordão. Você vai ser tão abençoado, que você vai abençoar até alguns inimigos sem querer. Em vez de ficar brigando com as pessoas, você vai calar a boca delas com bênção. As pessoas vão falar assim: eu não gosto daquele Eduardo ali, mas toda vez que ele me vê, eu sou abençoado. Eu vou ter que ver esse cabra aí. Eu não gosto muito do zóio verde daquela pastora lá, não. Mas toda vez que ela olha para mim com aquele zóio verde, eu sou abençoado, eu vou ter que deixar ela olhar para mim com aquele zóio lá. Eu não gosto muito dos óculos daquele Francisco, não. Mas toda vez que ele olha para mim, eu sou abençoado, quero olhar para aqueles óculos lá. Quem está entendendo aqui, amados? Abraão, o nosso pai na fé, ele entendeu o que era a bênção de Jeová Jiré. Que aonde Deus estivesse com ele, ele haveria de prosperar. Aonde Deus puder ir com você, amados, em 2018 você vai prosperar. Você só não vai prosperar onde Deus não puder ir com você, então não vá também. Mas aonde Deus puder ir com você, você vai prosperar. Você vai prosperar. Lá em Hebreus capítulo 11, no verso 12, diz assim: por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quem quer viver milagres incontáveis em 2018? Só na bênção de Jeová Jiré, só na fé de Jeová Jiré. Amados, Deus nos realizará sonhos inimagináveis e nos dará vitórias incontáveis. Mas Ele quer nos ensinar, antes de nos dar inúmeros sonhos, Ele quer nos ensinar a termos um sonho realizado e termos disposição para entregar para Deus aquele sonho realizado. O Senhor, Ele nos promete vitórias incontáveis como as estrelas do céu e as areias do mar. Eu e você, através de Jesus Cristo, somos feitos herdeiros de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Diga: eu sou herdeiro e tomo posse de toda a promessa que Deus fez a Abraão. Que promessas são essas, pastor? Ser pai de multidão. Uma das condições, amados, para você viver um ano de colheita em 2018 é você se importar com a vida dos outros. Jesus disse: nisso serão conhecidos que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não dá, amados, para dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar o meu irmão a quem eu vejo. Não dá para dizer eu amo Deus, mas eu me lasco para o meu irmão. Não dá para dizer eu amo Jesus, mas meu irmão que vá para o inferno. Não dá. A primeira promessa que Deus fez a Abraão é que Abraão seria pai de multidão. Meu amado, entenda uma coisa: esse seu ventre aí é próspero, esse seu ventre é abençoado. Pastor, eu não quero mais ter filho fisicamente. Não, meu amado, eu estou falando de filho espiritual. O teu ventre é próspero, o teu ventre é profícuo, o teu ventre, amado, está aí para gerar filhos para Deus. Ore por almas, clame por almas, ame as pessoas. Ame as pessoas. Nós não podemos ser indiferentes, amado, ao que Satanás está fazendo. Nós não podemos.
Nós não podemos ser indiferentes. Nós precisamos amar as vidas. É a primeira condição para ter um ano de colheita. A Patrícia falou aqui na ministração, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ame o que é de Deus e Deus amará o que é teu, amado. E o que Deus ama na face da terra? Almas. Jesus morreu por quê? Por almas. Quantas pessoas você conhece escravizada pelo vício? Que nesse final de ano, para poder curtir um Natal, vai ter que encher a cara de uísque, vai ter que cheirar uma carreira de cocaína, vai ter que fumar uma série de baseado. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Quem aqui conhece alguém assim? Sabe quem é a luz para eles, amado? Diga, sou eu. Sabe quem é o sal que vai causar sede neles? Diga, sou eu. E sabe como é que nós vamos fazer isso? Diga, por amor. Só por amor, amado. Só quem ama se importa com o outro. Só quem ama se importa com o outro. Então a primeira promessa de Deus a Abraão: te farei pai de uma grande multidão. Depois ele diz para Abraão: Abraão, você será e a sua família abençoado em tudo na face da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem quer ser abençoado em tudo? Amados, isso é maravilhoso. Quer promessa melhor do que essa? Ser abençoado em tudo que você faz. Você vai ter um dia de passeio, um dia abençoado. Nem chover não chove. Você sai para comprar um presente para o teu marido, Deus faz ter uma promoção maravilhosa naquele dia, e que as pessoas recebam o que eu estou falando aqui. Né? Tá entendendo, né? Todo mundo aí está entendendo? Você sai para comprar um presente para o maridão, Deus faz aparecer uma promoção especial. Você sai para comprar um presente para os filhos, está lá uma promoção especial. Tudo que você se propõe a fazer, você é abençoado. Você vê que Deus... Amados, por que eu falo dessas coisas pequenas? Porque as coisas grandes é só Deus que pode fazer mesmo. Mas a gente vê o cuidado dele é quando ele se importa até com as pequenas, que eu e você podia fazer. Está entendendo? As grandes é só ele mesmo. Mas quando a gente vê um Deus tão grande e poderoso se importar até com as coisas pequenas, se importar até com as coisas pequenas, entende? É você chegar no restaurante e o prato promoção do dia é justamente o que você ia pedir, sabe? Sabe coisa assim? Aconteceu isso hoje com a gente. Fomos no restaurante comer na hora do almoço lá, saímos de um compromisso nosso, compromisso de família, vamos comer por aqui mesmo. O prato que eu queria pedir era o que estava em promoção. Eu falei, olha, isso não é Deus cuidando do filho dele. Entende? São nos pequenos detalhes que a gente percebe o amor. Está entendendo? Porque as coisas grandes é só ele, a gente depende dele mesmo. Mas até dessas coisas que a gente não dependeria dele, ele se importar em fazer, é muito amor. Isso, amados, é ser abençoado em todas as coisas. Nas grandes, nas pequenas. Nas que envolvem grandes conquistas e nas que poderem parecer para os outros até bobeira, mas você sabe que foi Deus se importando com você. Quem já teve uma experiência assim? De uma coisa boba, que para os outros parece nada, mas você sabe que foi Deus te mimando. Ser abençoado em todas as coisas é experimentar o mimo de Deus na sua vida, amado. Deus quer te mimar, você é filho amado. Você é filha amada. Deus quer te mimar. Agora, esta promessa, ela veio como consequência do quê? De Deus falar com Abraão. Abraão não tinha filhos quando recebeu uma promessa. Porque quando você já tem algo e Deus te promete te dar mais daquilo, é a mão dele, mas já é algo natural. Mas agora quando você não tem, quem aqui sonha com algo que você ainda não conquistou para o ano que vem? Então, aquilo que você já conquistou, é mais um, Deus dá também.
Mas aquilo que você não conquistou está nessa promessa de Jeová Jireh. Está entendendo? Abraão, amados, olha o que Hebreus diz. Por aliás, já amortecido. Por que amortecido? Abraão tinha 100 anos, amado. Quem já viu alguém aqui fazer filho com 100 anos? Né? A única coisa que não funciona bem é o coração e anda tomando uns remedinhos, né? O resto não funciona. É só lembrança de um passado vago, né? O que Deus fez? Quem já viu uma mulher de 90 anos dar luz? Amados, uma mulher de 90 anos já passou da menopausa faz 40. Também ali não produz mais nada. Não gera mais óvulos, não gera. Não tem ovulação mais depois da menopausa. A Bíblia diz que Deus pegou os dois e rejuvenesceu os dois para um propósito. Meus amados, para certas coisas na tua vida, Deus vai te trazer de volta o vigor de 18 anos, está entendendo? Para você viver as promessas que Ele tem para você. Vai ter gente que vai falar, da onde está vindo esse pique todo aí, meu Deus do céu? Entendeu? Vai ter nego acordando às 5 da manhã assim, ó. Olha só. Mas você vai acordar, ó, com vigor. Foi o que Deus fez, tinha uma promessa, parecia loucura. Um homem de 100 anos, uma mulher de 90 vai ser pai de um filho. Deus foi lá e falou assim, quando é comigo o negócio é diferente. Diga assim, quando Deus está no lugar, a história é diferente. A história é diferente. Agora Deus vai e cumpre a promessa por meio de Isaac. Mas amados, aqui vem algo muito interessante. Muito interessante. Nós nos tornamos filhos de Abraão através de Cristo Jesus. A promessa se cumpriu em Isaac. Mas tudo veio apenas de um filho que Deus deu a Abraão. Porém Deus quis saber se Abraão havia se tornado mais pai de Isaac do que filho obediente de Deus. Deus queria saber até que ponto ele estava pronto a entregar o que ele tinha para viver o que ele esperava. Aqui tem um segredo bíblico, amados, muito grande. Eu sei que você tem vivido a bênção de Deus. Quem tem vivido a bênção de Deus? Olha só. Mas Deus, Ele vai provar teu coração. Para saber se você está amando mais o que Ele te dá do que o Deus que te dá. Isso é uma grande coisa. Deus provou Abraão. Deus só fez aquela promessa para Abraão porque ele tinha sido um filho obediente. Hoje, amados, é fácil demais ler a Bíblia. Mas se coloca no lugar de Abraão. Receber uma palavra da seguinte: sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra desconhecida que eu ainda vou te mostrar. Não deu nem mapa para o coitado. Tinha nem um GPS, podia cair um GPS do céu, né? Segue a seta, Abraão. O Abraão ia seguir na seta. Não tinha nada disso. Mas Abraão obedeceu. Obedeceu. Esse foi o segredo. Agora Deus começa a cumprir a promessa e dá o primeiro filho. O caminho estava aberto para uma descendência. Agora Deus quis saber se Abraão tinha se tornado mais pai de Isaac e menos filho obediente. Às vezes, querido, a bênção escorre pelos nossos dedos, porque a gente se torna mais dono da bênção e menos filho obediente de Deus. Não se distraia com as bênçãos. Continue com o foco em Deus. Usufrua das bênçãos. Principalmente aquilo que envolve a tua família, porque Deus te ama como indivíduo, mas te ama também como família. Te ama como família.
Ontem até, né, pastor Manuel, pastor Nenê, nós tivemos o privilégio de estar ali abençoando mais uma família que nasceu na nossa igreja. O Júnior e a Renata, onde se casaram, para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi um casamento lindo, abençoado. Mais uma família se formando na nossa igreja. Mas, amado, não seja mais dono da bênção do que filho obediente. Esse foi o teste que Deus fez com Abraão. Porque essa é a lógica de Deus. Diga comigo, essa é a lógica de Deus. Abraão se mostrou pronto a entregar Isaac. Deus o abençoou. Ana se mostrou pronta a entregar Samuel. A Bíblia diz que depois ela teve inúmeros filhos. Uma mulher que era estéril decide entregar para Deus o seu primeiro filho para ser profeta na casa de Deus. Deus abre a madre e ela tem muitos outros filhos. Quando a gente entende, amados, que o que Deus nos dá continua sendo de Deus, aí o segredo da vitória está. Aí o segredo da vitória está. Essa é a lógica de Deus. Deus entregou o único filho que ele tinha. E porque ele decidiu, veja que é uma lógica que funciona até no céu, amado. Ele entregou o único filho que ele tinha. E porque ele entregou o único que ele tinha, quantos ele tem hoje? Bilhões. Porque por meio do unigênito, ele se transformou em primogênito. E todos nós hoje temos direito a ser chamados filhos e filhas de Deus. Hoje, eu e você, além de servos, somos irmãos de Jesus. Cutuca quem está do lado e fala assim, você é irmão de Jesus, pô. Fala para quem está do lado, você não é fraco não. Mas até essa bênção, amado, só aconteceu porque Deus entregou o que ele tinha. Porque ele entregou o que ele tinha, ele recebeu o que queria. Porque Abraão se mostrou disposto a entregar o que ele tinha, ele recebeu o que ele queria. Porque Ana se mostrou disposta a entregar o que ela tinha. Agora olha que segredo maravilhoso. Presta atenção aqui, amado. Porque quando a gente entrega algo para Deus, Deus não toma da gente. Ele devolve multiplicadamente. Mas ele devolve aquilo que a gente deu e a multiplicação. Veja só a lógica. Abraão se mostra disposto a entregar Isaac. Deus devolve Isaac para ele e mais uma geração incontável. A Ana se mostra disposta a entregar Samuel. Entrega Samuel. Deus não deixou, ela deixou de ser mãe de Samuel? Não. Ela permanece mãe de Samuel e Deus dá mais filhos para ela. Agora olha que lindo. O próprio pai decide entregar Jesus. Ele deixou de ser pai de Jesus, só que ele recebeu quantos outros filhos depois disso? Quem está entendendo a lógica de Deus? Essa é a lógica de Deus. Essa é a fé de Jeová Jiré. Essa é a fé de Jeová Jiré. A nossa fé hoje está fundamentada e alicerçada em Jesus. Mas os princípios do Velho Testamento não se perderam. Os princípios do Velho Testamento não se perderam. E eu e você vamos viver em 2018 essa promessa. Essa promessa. Eu estou visualizando, amados. Eu estou visualizando. Eu não vou falar, mas uma pessoa me ligou ontem, mandou mensagem, aliás, ontem. E coisa que eu tenho orado, Deus mostrou para essa pessoa durante a noite. Entende? O pastor, eu vi o senhor contando na igreja. Eu falei, eu tomo posse porque eu estou lutando por isso. Sonhos que eu ainda não vivi. 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 Mas eu sei o que eu já estou entregando para Deus. Porque para eu vir pregar aqui, amados, primeiro Deus fala comigo. Eu sei o que eu já estou entregando para Deus para poder viver esse milagre. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você vai viver um ano de grande colheita, na fé de Jeová Jiré. Mas Deus vai te provar. Deus vai te provar. Se você quer ser mais pai de Isaac
do que filho obediente. Do que filho obediente. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra, ó Deus, aonde, meu Deus, nós entendemos, meu Pai, como viver o ano da colheita em 2018. Pai eterno, Deus glorioso, nós sabemos a quem servimos, Pai. Nos dê, Pai, a mesma convicção que o Senhor deu a Abraão, que ele riu, meu Pai eterno, ele riu das escolhas de Ló, porque ele sabia, Pai querido eterno, que a bênção não estava no lugar que ele escolheria, mas a bênção estava, Pai, em contar com o Senhor ao lado dele em todas as coisas. Ajude-nos a entender, Pai, e viver essa certeza de quem é o Deus que nós servimos. Pai querido, também ajude-nos, meu Pai, a viver a fé de Jeová Jiré, como Abraão viveu ali no caso de Isaac. O Senhor cumpriu a promessa e deu a ele um filho. E de repente, Pai, o Senhor pede o filho que lhe deu. E ele ali mostra, meu Pai, que embora ele estivesse vivendo a promessa, embora ele amasse, Pai, o cumprimento da promessa, a promessa não tirou dele, Pai, a condição de filho obediente não tirou dele a disposição de te entregar, porque ele entendia que tudo que o Senhor dava a ele permanecia sendo seu. Pai eterno, Deus glorioso, e nesta fé, meu Pai eterno, o Senhor devolveu Isaac a ele, mas deu a ele uma geração incontável até os dias de hoje. O mesmo se passou com Ana, Pai, e o mesmo se passou com o Senhor, quando decidiu, meu Pai eterno, entregar Jesus por nós. Hoje Jesus voltou para ti, Pai, porque ele mesmo disse: eu vou para o meu Pai. Mas depois da entrega, Pai, milhares, milhões, bilhões, Pai, de filhos foram acrescentados ao teu reino. Meu Deus, ajude-nos, meu Pai querido eterno, a entender a lógica do céu, Pai, a lógica do céu, e assim, Senhor, vivermos esta promessa, Pai, no poder do nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus.